Olá, saudações pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Tales and Stories. Aqui quem fala é seu humilde narrador Bardix e hoje trago a vocês uma nova saga de contos e histórias no canal sobre o mundo celta. Mas antes de começarmos essa nova saga de histórias, trago para vocês algumas informações sobre esta incrível e curiosa civilização dos povos antigos da Europa. Então, para começar, a palavra celta é derivada da língua latina celte, palavra designada pelos romanos para nomear o conjunto dos povos organizados em múltiplas tribos ao redor do continente europeu que possuíam nomes diferentes que indicavam de qual tribo ou clã pertenciam, tais como bretões, gauleses, escotos, eburões, calendônios, lusitanos, celtíberos, pictos, canutes, etc. Os celtas foram os primeiros povos a habitar os países europeus, tais como a França, Bélgica, Portugal, Espanha, Holanda, Irlanda, Grã-Bretanha, País de Gales e Escócia. E também a ilha de Man. Eles também foram os primeiros a desenvolver as línguas indo-europeias, que se espalharam pela maior parte da região oeste da Europa, a partir do segundo milênio a.C. Tá sé fógraigh an deachtadál in Avsploch Sean Canny go bhfuil an grúpa technúil atá ag taú leis rialtas fócathaige. Bhí as Aontas idir an deachta Canny agus an Tarastáis in effig na nebrecha poblí Kevin Boxer Moran, maidir leis an socrú a bhí atara an post sin a roint bhain sealaíochta. Adeiladwr o Gaerfyrddin wedi gwadu saethu ffrind mewn gwaed oer am ei fod o'n cael perthynas â'i wraig. Wrth gael ei groesholi, gwadodd Andrew Jones ei fod o wedi dilyn cynllun manwl i lofruddio Michael O'Leary o Nantgaredig. Y diweddara gan Alex Schofield. Yw'r ddifas môr an y rhain yn anish an nolapa as na blianachyn ar ei hun. Leidlis o'ch un leis na pwrstfanish yw'r a has yn awar gan y cahta fagos eiste tŵa, han rialtas y gen iec yn fyrtig y rhain y fi loch 1 billion not ra o gafile y stichedd ichyd. Siama jyfr Shorsha Company a han leib na rhainne, agos a skema yn eisiau y tafon corym dy gniafachas yn yw'r y golasas an yn Glasgow. Mae'r ha rwyddi mach giafod y gaddish. Gendel ha Brenda Wooten en hag mi erig seni an ganna in cof Stephen Gainey hag heb mar hui a war ev the verwell kins na delic hag ethes en clothians though in Eglos Hal Seithfes warnugans a vis kevar dhu ag learn As sé un cotje val jij machi yn son. As noder au skiel se chléir hanne, ach se world de jinnig chlei, a geertjo va put de channige sein se gilg, benten rish long nol junich a Parkfield. Ren vergeel doelish vast de bek de raus an een geert, ach henk sterm dal tajem de way on. As katnish shene was aber shen rish, as me so a geertjo strenju. E a primeira referência literária sobre os celtas foi feita por um historiador grego chamado Hecateu de Mileto, no século 6 a.C. Os celtas eles ficaram conhecidos pelas suas vestimentas, suas armas, objetos artísticos e pelas suas famosas trombetas de guerra e cerimônias chamadas de carnix.
Eu, pessoalmente, quando escuto o Carnix, fico hipnotizado pelo poder acústico que ele possui e no tom que sai pela boca do instrumento. Outro detalhe que faz o Carnix ser tão extraordinário e amedrontador ao mesmo tempo é o design da embocadura do instrumento no formato de uma serpente ou, meu estilo favorito, num formato de javali. Hoje em dia, historiadores mostram nos museus uma réplica exata do Carnix que conseguiram encontrar em escavações nas cidades de Tintignac, na França, Deskford, na Escócia, e outras cidades na Germânia, România e Suíça. Os celtas ficaram também muito famosos pelos seus líderes ou chefes e heróis que causaram um grande impacto na história quando guerrearam contra os romanos, tais como Ambiorix, líder do povo Eburoni, na Gália, Vercingetorix, meu favorito, líder do povo Averno, na Gália, Cuchulainn, herói do povo irlandês, Boudica, líder feminina do povo bretão na Grã-Bretanha, Mevep, líder feminina do povo irlandês, Viriato, líder do povo lusitano e entre outros. Hoje, todos eles são lembrados pelos livros que deixaram os registros romanos e contos gregos. Suas estátuas estão situadas em cada cidade na França, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Portugal e Alemanha também. E sem mais delongas, vamos começar a nova história do mundo dos celtas. Isto aconteceu em dias já passados, em tempos muito antigos da história, quando os reis se sentiam honrados com o título de poeta, embora os poetas não pudessem desprezar o fato de um diadema. Niod era filho de rei, príncipe dos sonhadores de sonhos no país de Armor, e ninguém teria ousado comparar-se a ele no canto das divinas tríades. Animais e seres humanos escutavam assim que seu sopro encantador deslizava sobre os tubos da flauta pastoral e a mais pesada espada da Gália não cansaria seu braço. Niod era belo entre os mais belos, era o melhor dentre os melhores, e diante dele os espíritos se inclinavam no seio da floresta druídica. Mas não era sob os carvalhos ancestrais que o herói poeta passeava sua doçura nos dias distantes em que esta história começa. Cada aurora, cada noite sombria ou luminosa, o encontrava andando ao longo dos rochedos trágicos da costa oeste, parando algumas vezes sobre algum bloco de pedra gigantesco, perscrutando com seus olhos ardentes o mar sempre agitado nesses lugares de tristeza. E como ninguém teria se arriscado a vir perturbar sua solidão, ninguém adivinhava o que retinha assim o mais nobre dos jovens de Armor na soleira do misterioso império de Onova. Em uma noite em que a pálida Hela, rainha da morada inferior, princesa das dores e da morte, mostrava o céu enevoado, seu crescente de neve, ergueu-se uma música sobrenatural que dizia: leves ondulações de prata correm sobre a vaga, seguindo a fantasia de nossos olhos. A onda embaladora canta sob nossos dedos delgados. Ela canta 3 cânticos, um tão suave quanto uma prece, outro mais destruidor que o fogo, um outro entrelaçado de amor. Assim, nós embalaremos languidamente seu sonho, ó sonhador dos caminhos sem fim, ó Senhor da palavra de diamante. Niod conhecia demais a malícia enganadora das filhas do mar, dessas jovens com longas cabeleiras em que brinca um raio de lua para se deixar cativar pelo encanto de sua melodiosa canção. Ele puxou sua flauta de 5 tubos
e respondeu à voz das sereias com a tradicional melopeia de exorcismo, velha de 1000 anos, herança do antepassado dos antepassados, o arquidruida que ele próprio havia recebido do grande sacerdote Atlante que chegara ao continente quando da tão inesquecível catástrofe. Aos primeiros acordes da flauta pentatônica, tudo se calou em torno de Niod. O próprio vento escutava, atônito. Noites e noites se seguiram, como seguiu também o canto das jovens de cabeleiras cor de luar e também o contraencanto do tocador de flauta. Uma noite, não foi mais a voz das sereias que Niod escutou, mas uma única voz tão bela que jamais um ouvido humano escutou igual. Ela cantou: 3 coisas são muito doces para mim, 3 coisas das quais quero ser escrava, 3 coisas sem as quais meu poder será inútil: o nome de Niod, o valente, sua voz, que me cativou completamente, seus olhos, onde deixei meu coração. Venha, eu serei sua flor de ouro, a comoção de sua estrela, a vibração de suas canções, e se seus dias são melancólicos, eu me debruçarei sobre sua dor para chorar suas lágrimas. O filho de Armor escutava, cheio de angústia. Ele não tomou sua flauta salvadora. Ele não recorreu ao divino ternário. Ele quedou silencioso. Não obstante, ele não se dirigiu para os braços estendidos da rainha das ondas, não que ele duvidasse da sinceridade de seu amor. Seu sonho exigia mais que uma realeza no úmido império. Ele aguardaria ainda. Noites e noites se passaram, cantos e cantos. Havia muito tempo que Niod permanecia impassível em cima de seu rochedo. Então, ela veio até ele, a beleza cor de luar, a rainha dos olhos de algas, a princesa de corpo de gaivota. Ela veio a ele um dia, 2 dias, 3 dias, porque, passado esse tempo, ela perderia a coroa e a força que a animava e não poderia voltar para o mundo de seu devir. Quão extraordinário é o artista, cuja mão semeou com pedras preciosas a abóbada do céu. Todas as vozes da natureza se ergueram para celebrar o noivado do melhor dos filhos do Ocidente, com a jovem das águas salobras. E, enquanto acima de suas cabeças unidas em um beijo sem fim, estendia-se o véu celeste inteiramente engastado com pedras preciosas, a charneca florida sobre seus pés resplandecia com múltiplas pequenas chamas que iluminavam a roda dos anões que haviam ocorrido em grande quantidade e dançavam ao som de uma minúscula flauta de 7 canudos de palha para saudar os 2 jovens enlaçados. Um dia havia transcorrido, e Niod não havia soltado o corpo de sua amada da carícia de seus braços. Em sua imensa alegria, eles não se ocuparam do tempo que fugia envolto em uma felicidade tão pura. A aurora os encontrou em seu êxtase e, igualmente, o meio-dia cheio de sol e também a feérica claridade das estrelas. E, como eles não haviam contado o primeiro dia, eles não contaram o segundo e não contaram o terceiro. No entanto, o corpo da amada enlanguecia, apesar do ardente abraço de Niod, mas ele só percebeu o enfraquecimento da esbelta rainha quando ela não podia mais retornar à sua morada, pois o sol do 4º dia iluminava a charneca que, subitamente, se apresentava ressequida. Quando o jovem rei se deu conta, Oisedwis, a joia do mar, jazia a seus pés, retorcida em um espasmo supremo, a cabeça desgrenhada, como se fosse um belo arco de marfim no qual um hábil artesão tivesse esculpido uma delicada forma de mulher. Na charneca, um anão gracejava dizendo: 1 anão, 2 anões, 3 anões.
O mais velho dos 3 anões, que possuía uma barba venerável, ousou falar e perguntou: Você que é o mais belo dos cantores do Oeste, você que é o mais valente dos habitantes do país celta, conhece o Ogan, os 3 sons principais e seus 2 amigos inseparáveis? Você os conhece, ó quase divino Niod? Não importo com o que você diz do Ogan, triste companheiro das urzes, nem com suas tagarelices, gemeu o herói. Só desejo pensar em minha amada, que agora jaz por terra em seu terrível sono. Você certamente conhece o Ogan, ó vencedor do portal. Ouça o vento soprando do alto através dos ramos dos pinheiros de tempos remotos. Ele murmura a vogal primordial, o A consagrado ao verbo inacessível que vocês, homens, ousam chamar de Teut. Ele soa no primeiro tubo de sua flauta. O vento sopra de baixo sobre a faia, tomado de terror. Ele brada o É, consagrado ao exterminador que, entre vocês, é Tirre. Ele troa no segundo tubo de sua flauta. O vento sopra do meio, acariciando os ramos do teixo. Ele canta o I consagrado ao revelador eterno, Ogmi, o inventor do Ogan. Ele seduz no terceiro tubo de sua flauta, ó Niod. Então o poeta impaciente perguntou: Você pode se calar, ó velho que só diz disparates? E sua mão procurou a flauta pastoril. Com expressão séria, o duende fê-lo parar. Ao meio-dia, o vento sopra consumindo a giesta de sua voz ao O, consagrado ao vivificador, a Sol. Ele vibra no quarto tubo de sua flauta. Por fim, nós mesmos, servos inconsolados na natureza, ouvimos no seio das urzes os múltiplos sussurros do U, vogal da inconstante Hela, luz da noite, obreira das mortes. Ele voa, perturbador, no último tubo de sua flauta. Dizendo essas palavras, o anão aproximou-se e, com um salto repentino, encontrou-se sobre o rochedo e, acercando-se do perplexo Niod, falou baixinho em seu ouvido 1, 2, 3 palavras, depois mais 2 ainda. E como o habitante do mundo invisível partiu para juntar-se aos seus, ninguém, a não ser o sonhador de sonhos e ele próprio, soube o que se disse lá no rochedo, salvo, talvez, a alma errante do Oisiduis, o inocente. Na silenciosa charneca, mais silencioso ainda, Niod colocou um dedo em sua fronte, olhou além de seus olhos mais adiante, e o que ele viu fez com que seu coração ficasse menos quebrantado pela tristeza. Quando o crepúsculo caiu sobre o 5º dia depois da vinda da joia do mar à praia, o solitário de Armor curvou-se sobre o corpo inalterado de sua amada inanimada e com os dedos traçou lentamente seus longuíssimos cabelos. Ele pegou apenas a quantidade de cabelo necessária para que, juntos, os fios formassem uma corda flexível que tivesse um comprimento tal que, tocada, ela emitisse a primeira das notas de sua flauta rústica, a nota do Ogan, consagrada a Teut. Uma mais curta devia corresponder a Tiré, outra mais curta ainda a Ogmi, e do mesmo modo fez traças para Resol e para Hela, o último tom agudo de sua flauta pastoril. Tendo terminado piedosamente essa tarefa, ele notou que os braços e os pés da doce morta tinham se curvado a ponto de permitir que ele pudesse esticar as 5 cordas, e assim que as primeiras estrelas começaram a romper à noite, um maravilhoso instrumento vibrou diante dele. Tocado levemente por brisas tímidas, ele emitia acordes mágicos, que proferiam um misterioso encantamento no qual Niod reconheceu a voz querida da amada. Ela cantava: Eu era uma languida flor sem sonho, um raio de luz caído do mar, uma gota de orvalho no oceano. Eu era uma pobre flor sem esperança, um brinquedo encantador sob as ondas,
uma forma sem brilho no Abred. O filho de Armor colheu a pobre flor. Dele eu recebi o sofrimento, amor, a morte, e eu experimentarei a felicidade de Gwynfrith. Saindo então de sua contemplação do infinito, Niod abrigou em seu coração a voz encantada que seria a harpa para as gerações futuras da Gália. Era grande a sua alegria por ter cumprido a tarefa que entrevira, embora o desconhecimento destes fatos tenha um dia feito com que se pretendesse que o criador da harpa tenha sido Idris. Em seguida, Niod tocou a corda mais longa do instrumento. Uma luz azul extraordinária propagou-se sobre todas as coisas tão intensamente que nenhum olhar podia fitá-la de frente. Ele fez soar também a corda seguinte. Lágrimas vermelhas rolaram em torno dele, cobrindo o solo com um tapete vermelho escuro. Sem perder tempo, ele tocou de leve a terceira corda. Daí em diante, nenhum segredo em toda a natureza permaneceu cerrado para ele. Depois disso, ele colocou um dedo na fronte e refletiu profundamente antes de fazer soar as outras duas cordas. Uma delas podia desencadear paixões desenfreadas. A outra poderia engendrar a loucura e o desespero. Outrora, os habitantes de Armor asseguravam que Niod havia tocado apenas 3 das 5 cordas de sua harpa, as do mistério oculto do equilíbrio universal. Se isso for verdade, o rei poeta teria juntado, ao longo das eras, mais 2 cordas à harpa e as teria afinado como as outras já estavam afinadas, isto é, em uníssono com as grandes vozes do céu, pois ele havia penetrado na harmonia incomparável das esferas. E quando ele tocava um instrumento abençoado, os sons, que se pareciam com traços de luz, alcançavam voos alegres, chegando até o trono do Criador. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e vejo vocês na próxima história do canal.